Então, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui. Gratidão pelo convite. Na outra live anterior, colocaram ali a conexão estava calcificada. Eu acho que era isso mesmo, né? Bloquearam a minha pineal aqui. Com certeza. Na outra live eu estava dando uma breve introdução assim do teu trabalho, um pouquinho, né, do que é pineal, porque ela é tão falada hoje em dia. Mas Uhum. eu acho que tudo chegando aqui, eu sempre faço um convite para que o convidado ele se apresente brevemente, fale um pouquinho do seu trabalho e principalmente por que que hoje a gente vai estar falando sobre a pineal, né? Qual é a tua história aí que rolou com a glândula pineal, Mari? Sim, então, eu acho muito legal que a glândula pineal está sendo bem falada aqui agora, mas eu acho que ela é falada por um componente, na verdade, um hormôniozinho que ela produz, que as pessoas estão ficando mais curiosos a respeito, que a gente chama de molécula do divino, né? Então, na verdade, que é o DMT, a gente vai falar um pouco sobre. Então, por isso mais que ela ficou assim, né, mais conhecida. Mas a glândula pineal, assim, na verdade, a minha curiosidade para trabalhar com essa glândula e o funcionamento dela vem por conta dessas terapias holísticas. E de autoconhecimento, né? A gente sempre quer ser a nossa melhor versão e como que a gente pode fazer isso. E nessa busca holística, uma das glândulas, né, mais importantes no nosso organismo é a glândula pineal. Porque ela produz esse hormônio que eu comentei com vocês, mas a gente vai falar um pouco melhor sobre ele. O que que acontece? A glândula pineal, já para a gente, né, não enrolar demais, ela é muito importante, mas eu preciso dizer para vocês que ela está associada muito com uma glândula que a gente não fala tanto, que é a glândula pituitária, tá? A pituitária é uma glândula que está aqui na frente, que ela bem é o terceiro olho, que a gente costuma dizer, né? E ela trabalha junto com essa glândula pineal, que a glândula pineal está bem aqui no meio do cérebro. Então tem a pituitária, o hipotálamo, você vai tipo entrando dentro do cérebro, né? Tálamo, a pineal e o cerebelo. Então, por que que eu costumo falar sobre esses componentes importantes do cérebro? Porque às vezes as pessoas falam, eu estou meditando, Mariana, e às vezes eu sinto muito meu terceiro olho formigando, né? Minha glândula pineal, né? É um conjunto, na verdade, entendeu? É mais a pituitária. Quando a gente sente o pulsar aqui atrás, é o cerebelo. Então é muito interessante a gente saber o funcionamento, né, de todo o nosso cérebro para a gente colocar para funcionar 100%, né? Não só a glândula pineal. Mas falando de glândula pineal, por que que ela é importante? Ela vai produzir três hormônios que a gente tem que colocar em funcionamento no nosso corpo e eles normalmente não estão 100%, que é a serotonina, a melatonina e o DMT, né, que é a dimetiltriptamina. Por que que eu preciso falar sobre esses hormônios e o funcionamento da glândula pineal? Porque a gente pode associar com a alimentação. Então a gente sempre Uhum. procurar, né, alimentos que nos ajudam a produzir esses hormônios, a que eles entrem no equilíbrio no nosso organismo, né? Então por isso que eu preciso mencionar eles. Então, a serotonina, ela é o nosso hormônio tipo da felicidade. Sabe quando a gente está extremamente feliz, corre ou come uma comidinha que você fica até dançando, assim, sabe? Tipo, Uhum. você está com serotonina no seu organismo e a pineal que vai estar produzindo isso tudo, tá? O outro importante, a melatonina. A melatonina, ela é como se fosse o seu reloginho biológico. Tipo, tá escurecendo, tá anoitecendo, eu quero dormir. Já o sol já saiu e ela é, entende que tá de dia, então o seu corpo vai despertar. Então, por isso que é importante a gente ter também a taxa de melatonina no nosso organismo perfeito, né? Em harmonia com o corpo. Porque aí você vai estar entendendo o que que é dia, o que que é noite, então seu organismo não vai ficar perdido e aí não vai acarretar no mau funcionamento e produção de outros hormônios do seu organismo, né? Uhum. E a dimetiltriptamina, que eu costumo falar que é essa molécula do divino, eu não, né? A maioria das pessoas. Só por quê? Porque ela é uma molécula que ela vai te dar a possibilidade de você enxergar realidades distintas do que a gente está acostumado.
É tipo assim, as realidades paralelas mesmo. Por isso que a gente fala Uhum. que é o terceiro olho, o olho que tudo vê, porque tem algumas partes místicas também que até comparam o olho, a pineal, né, o formato da pineal com o olho de Horus. Então, que realmente é Total, o né? olho que tudo vê. E é muito legal quando a gente associa, né? E aí, quando a gente fala de bloqueio ou desbloqueio, o que está acontecendo? A gente entra um pouquinho nessa parte de, vamos dizer que às vezes teoria da conspiração, mas é verdade, gente. Tudo no planeta Terra, infelizmente, a maior parte das coisas estão feitas para calcificar a nossa glândula pineal. Então, a glândula pineal, ela tem o tamanho de um grãozinho de milho. Ela é bem pequena, imagina, né? E ao longo da nossa biologia, do nosso corpo mesmo, quando a gente vai envelhecendo, ela já vai calcificando. É normal. Isso é da biologia do corpo. Só que eles, né, de acordo com essas grandes famílias que eu acho que quer silenciar a gente, né? Não deixa a gente ver essas realidades paralelas, fazem com que ela calcifique mais rápido. E o que é calcificar? Ela virar uma pedrinha mesmo, né? E o interessante é que dentro da nossa glândula pineal, ela é cristal, ela é feita de cristal, chama cristal de apatita. Uhum. Então, assim, é um mineral, então é fácil de ser cristalizado, de ser, né, tipo, endurecer e parar de funcionar. E é isso que normalmente acontece. Como que eles vão fazer isso? Colocando flúor na nossa água, então a água é fluoretada, com o intuito de, tipo, diminuir a formação de cárie nos dentes. Mas tem muito estudo, a gente já sabe por que o fluoreto na água, ele vai auxiliar a calcificação dessa glândula. Então, até a escova de dente que tem muito flúor, seria o ideal também a gente, né, não consumir mais. Então, é pasta de dente, água fluoretada. Não, para falar assim, bem mais geral também. Até as frequências que a gente se submete, a frequência da televisão, a frequência do celular, bem aqui né, próximo à cabeça, é tudo uma questão de Wi-Fi que vai calcificando. Então é tudo frequencial também. E a frequência legal para a gente ativar a nossa glândula pineal é a frequência eu sou. Então ela vai ser recebida pela glândula pituitária e a glândula pituitária ela vai como se fosse decodificar essa frequência de onda para a nossa glândula pineal produzir todos esses hormônios, né? Então a Uhum. gente tem um emaranhado de coisas que vai fazer tudo a favor para calcificar a nossa glândula. E aí, o que que a gente pode fazer, além de não tomar né, pelo menos filtrar a nossa água com mais zelo, assim, não beber direto da torneira, ou usar uma pasta de dente sem flúor, é a gente alimentar direito, né? E aí, o que que acontece? Tem alguns alimentos, eu vou Mari, falando. deixa eu tirar algumas dúvidas aqui, antes de a gente entrar na parte de alimentação, né? Uma dúvida primeiro minha, a glândula pituitária é a mesma que a glândula hipófise, né? É a mesma É a coisa. mesma Elas glândula, são. né? Que é É, aqui, certo? A é, glândula pineal, ela fica bem no centro, né? Então, se a gente fizer uma linha assim, uma linha assim, vai chegar nela. Então, ela tá isso, totalmente protegida ali, né? isso. Então, eu acho que isso também é importante as pessoas terem consciência para ver que por isso que precisa ir uma coisa muito mais profunda, né? Então é na água, é na frequência, é Wi-Fi, é tudo mais para chegar lá, que é como se tivesse mesmo uma caixa forte ali, né? Ao redor Sim. dela, protegendo ela, né? E Aham. outra coisa, a gente muitas vezes nasce com a pineal de uma maneira e ao longo da vida ela vai se calcificando, certo? Certo. Os cristais, eles estão ali, fazem parte da glândula, né? Sim, Sim, sim. né? E Uhum. isso vai se cristalizando cada vez mais, dependendo daí do meu estilo de vida, das minhas práticas e tudo mais, né? Isso. Então, a frequência que tu falou que tem essa potência de descalcificar, tu falou da frequência eu sou.
Quando tu falou da Uhum. frequência Eu Sou, me lembrou um mantra que eu entoava muito quando praticava yoga, o mantra Soham, que ele Uhum. tinha toda uma maneira, né? Que é mesmo Soham, o significado do Eu Sou, né? Então, Sim, seria sim. a entoação do mantra ou seria uma outra coisa? Não, você pode entoar, você pode sim falar, mas de escutar também a frequência de onda, aquelas batidas da palavra, o seu inconsciente, junto com a sua glândula, associa isso. Então não é Aham. necessário ficar ressoando, né? Só de estar no ambiente já auxilia. Tá. Isso também tem alguma comprovação, alguma coisa ligada ao mantra Om Sim, porque também? porque o mantra Om é a energia, assim, que eu acredito, é a energia que vibra e pulsa o nosso corpo. Então, uma Uhum. vez que a gente está vibrando essa frequência e falando esse som, né, o Om, a gente está ressoando de dentro para fora. E aí, Uhum. consequentemente, a gente o imã, né? A gente atrai essa mesma frequência. Então, por isso que o Om é muito importante. O Om é o som da formação de tudo, né? Então, disseram, e de acordo com a geometria sagrada também, quando se deu o universo, depois de ter feito toda a criação, a primeira coisa que foi, né, antes da visão e de existir a coisa material, foi a frequência, foi o som. E o som é o Om. Uhum. Vibra, 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 e aí vê, entendeu? É Mais ou o que, menos assim. é o que vem do início, era o verbo, né? O grande verbo, né? Que trouxe a vida, né? Tá ligado com É esse isso. som do Om. Então, uma das coisas que gera esse aumento dos cristais de apatita, da calcificação da nossa pineal, tu falou sobre o flúor, né? Na verdade, não é o aumento dos cristais de apatita, não. Eles estão lá porque eles que vão vibrar e vão fazer com que a nossa glândula funcione, principalmente a distribuição, vamos dizer assim, do DMT. Mas não Uhum, é ela que vai ser a precursora da calcificação, não. Entendeu? tá, Ela está lá, mas a calcificação são por outros materiais. tá. Então, o flúor é um deles, é um dos que geram a calcificação. Existe algum Isso. outro componente? De alimentação, eu acho que é só o fluoreto mesmo. Porque aí o que acontece? Quando a gente fica ingerindo, né, mais fluoreto na água, vamos supor, na pasta de dente, e ela começa a calcificar, ela não vai fazer a função dela Opa, direito. queda. Ela não vai acabar, tudo bem, ela vai acabar não fazendo a função dela. E uma vez que a gente não faz a função, vai atrofiando. Você compreende que é uma cascata? Então, Sim. acho que basta uma simples coisa ou uma falta de outras coisas, por exemplo, dessa alimentação saudável que a gente pode comentar agora, que vai fazer com que ela não funcione 100% e aí vai acarretando essa atrofiação, entendeu? Tá. Deixa eu só dar uma Porque conferida aqui eu que o acho meu. que, eu acho, Deixa eu só firmar ele eu aqui. acho Eu acho que de ingestão de coisas é mais o fluoreto, que é o mais responsável para isso. E aí vai associar com a gente não dorme direito, não dorme no escuro total. Porque quando a gente Uhum. dorme com uma pontinha, conta aqui, por exemplo, normalmente você tem uma televisão no quarto, vamos supor. Aí sabe aquela luz vermelha que fica acesinha? Aquilo já é um top luzinha que não vai deixar você, não vai ficar no escuro total. E a sua glândula não vai entender, opa, não está escuro, não está à noite. Então, peraí que eu vou produzir serotonina, não melatonina, entendeu? A gente Tá. só produz melatonina no escuro total, então na hora de dormir. Então, isso vai desbalanceando tudo. E E aí é uma isso coisa que leva a outra. é uma das coisas que o Ayurveda fala também, né? Da recomendação de a gente ir se recolher cedo, né? Dormir cedo para poder acordar cedo.
E quando a gente está, por exemplo, a gente estava vivendo agora lá no sítio, no interior, né? A gente teve a experiência de ficar 3 dias sem energia elétrica. Então eu comentava muito com o Thiago, como não tinha luz, era só a luz de velas mesmo, né? Não tinha nem, às vezes, a luz do celular, porque não tinha como carregar o celular. A Ai, gente, a hora que o sol já baixava, assim, 6 e pouco, 7 horas, já ia dando aquele soninho, porque não tinha uhum. uma luz artificial. Então, o que mantém aqui desperto agora, conversando e aceso, é essa luz de celular, é a luz de computador, a luz artificial, né? Porque senão Sim. naturalmente a gente já ia querer se recolher. E eu acho que entra também a frequência de onda, que a frequência de onda é beta, né? Muito lenta. E aí, a distância da onda, né? E aí você fica agitado, você não vai querer dormir. E Uhum. aí é a luz, é a frequência, aí Tá. bagunça tudo. Mara, então, outra dúvida minha, né? Tu falou sobre o DMT também. Tem algumas drogas que também auxiliam, né, na produção do DMT, ou estimulam, Aham. né? É, na verdade, é, na verdade, assim, não é que estimula, é a própria, é o próprio DMT sintético. Então você está colocando uma alta dose exógeno no seu corpo. E aí você vai ter uma experiência, vamos dizer assim, como se você produzisse no seu corpo, mas a taxa está altíssima, entendeu? Hum, Então são picos de experiências que você tivesse se o seu DMT circulante no organismo fosse 100% de acordo com que ele devia ser, entendeu? tá. Então, quando a gente fala de DMT. E tudo aquilo que tu falou, da visão de realidades paralelas e tudo mais, né? Aham. Então, por isso que quando eu falo de DMT, a gente comenta muito sobre a consagração de ayahuasca também, que é a associação da planta, da folha, né, com o cipó, e aí a gente vai acabar, na verdade, assim, o ayahuasca, ela não é exógena, igual as pessoas podem pensar, então é droga. Não é, porque a associação dessa planta vai fazer que você produza o DMT. Então, que é que a gente chama de força, né? Então, a gente entra num estado meditativo e durante normalmente 4 horas da consagração, você está produzindo esse DMT no seu corpo. Por isso que a gente costuma falar que uma vez que você enxergou o todo, você nunca mais volta ao normal. Porque aí você vai fazer práticas no seu dia a dia para que esse DMT volte a circular normalmente no seu organismo, né? E o interessante da gente comentar sobre isso também é que crianças e idosos são as pessoas, são fases da vida onde a gente produz mais o DMT. Então, criança, porque a pineal tá novinha, né? Super virgem, tá produzindo tudo que tem que produzir. E aí você, às vezes, até, por exemplo, vê uma criancinha e fala: Ah, eu conversei ali com o vovô, mas o vovô já faleceu, mas sabe, essas coisas. Então, você enxerga e você não tem medo, então você tá, né, livre disso. E quando você está mais velho, próximo ao falecer, é como se fosse que o organismo da gente volta a ser criança, porque ele está de retorno ao todo. Então, normalmente, o velho, por exemplo, ele já está acamado, por exemplo, muito velhinho e vai falecer. Aí ele fala assim: Nossa, eu tive uma experiência hoje. Acabou a luz? Acabou a luz, cara, mas não caiu a internet, que estranho. Gente, olha, as energias estão loucas. Ativou meu 4G aqui, então a gente não tá. Deixa eu ver se. Gente, é impressionante. Quando eu faço uma live, sempre dá um negócio. Será que estão me burlando aí, o sistema? Olha, isso aconteceu que eu fiz com o Ozzy. Bem interessante isso, né? A A gente luz está dele, falando sempre palavras muito contra o sistema, né? 5G, TTT, enfim. deixa eu Vamos falar, falar o que tira a gente do ar. é no nosso prédio. Eu achei que era só aqui, mas que interessante. Vamos seguir. Vamos seguir. Aqui ao redor, a gente está no centro da cidade, né? Os outros prédios todos têm luz, só o nosso está sem luz.
Você não precisa. Tá muito forte aqui. Vamos seguir. Vamos seguir, vamos ver. Sim. Galera, então eu não tô vendo os comentários de vocês, Tamara. Se tu achar que tem alguma pergunta aí, Tá. Eu vem. acho que tem uma pergunta aqui, ó. Nos casos de depressão tratada com medicamentos precursores de serotonina, esses medicamentos fariam um feedback negativo à glândula pineal, ou seja, atrapalham a função de secretar serotonina? Não, Ana, não faz não, tá? Eu sempre digo assim, para observar o seu corpo físico. Às vezes, por exemplo, quando você está tomando esse medicamento, você está se sentindo mais ansiosa, mais agitada, é interessante a gente sempre observar isso e a gente procurar algum aliado alimentar antes de tentar se medicar com alguma coisa, né? Eu acho que a terapia Ayurveda também tem muito disso, né, Thaís? Da gente sempre analisar o corpo físico e a alimentação, né, antes de remediar, né? Uhum. É, não que exista algo contra, né? A medicina, que eu Não, sim. gosto de reforçar que eles também são grandes curandeiros, né? E só que é o uso mesmo como um momento para começar e um momento para terminar. A gente não usa de Isso. discriminada, né? Tu já teve nesse meio, né, Mari? Nessa indústria. Então, eu Sim, pois é. tenho essa visão do quanto que o medicamento ele é importante até um certo ponto e o quanto que ele começa a ser abusivo. Eu acho que se tu puder falar sobre aquela experiência que fez tu ver que talvez não era mais o momento de estar naquela indústria, né? Que tu comentou Ah, sim. da área, eu acho que seria bem interessante também. Por isso mesmo eu tenho até que tomar um pouco de cuidado quando eu falo sobre isso, porque eu posso ser muito contrária à indústria farmacêutica, tipo assim, e calma, a gente tem que tudo ter equilíbrio. Mas o que que acontece? Eu trabalhei muito tempo na minha pós-graduação, né? Eu fiz mestrado, doutorado e 2 pós-doc meio que junto com a indústria farmacêutica. E eu consegui analisar que, assim, sempre tentando encontrar a cura para uma doença que chama leishmaniose. E, Uhum. assim, sempre que eu me via, assim, com um fármaco super legal, ou testar um fármaco que tinha uma resposta legal frente àquela doença, eu sentia que a indústria farmacêutica, ela colocava o pé no freio, sabe? Tipo, ah, não, testa esse aqui agora. Ah, não, testa esse composto aqui, porque esse aqui a gente vai ter retorno financeiro. E aí, sabe quando você sente aquilo assim, peraí, gente, eles estão querendo curar ou não? Estão querendo só colocar um remédio paliativo ali? Ou tá querendo a cura realmente? É uma vacina ou não é? Sabe? Então eu não, eu me senti remando contra a maré, sabe? E eu falei, não, não quero mais trabalhar com isso. E aí entrou também uma questão que eu tive que trabalhar com cobaia e já não estava fazendo muito sentido para mim. E aí eu falei, gente, não quero mais. E aí eu saí e estou trabalhando com cura, assim, né? Na verdade, agora energético. Na verdade, conto para as pessoas que a cura está dentro delas. E principalmente delas entendendo como que elas têm que funcionar harmoniosamente, entendeu? E eu costumo dizer que tem 3 grandes famílias que eu falo que são as indústrias que nos anestesiam, que é a farmacêutica, a alimentícia e a de bem consumo. E aí elas vão deixar a gente super fora da harmoniosidade do nosso corpo, sabe? E outra que eles não querem nem te contar como que seu corpo funciona. Então, assim, eu falei, não quero ficar junto nesse meio da indústria farmacêutica, não. E vamos entender o funcionamento do todo. E aí, até então, eu venho contando, assim, meus estudos, experiências comigo, sabe? E E isso que está vendo aqui, Mari, eu acho que tem muito a ver também, né? Me faz pensar muito sobre o quanto essas indústrias às vezes nos manipulam de uma forma muito inconsciente, né? Então é impossível não ter uma relação. 2 lives, eu já faço live praticamente todo dia. É muita coincidência, né? Lives onde a gente toca em pontos mais profundos, como foi a live com o Ozzy, faltou luz para ele, e agora aqui, eu não me lembro, moro nesse prédio, acho que há 6 anos, eu não me lembro ter faltado luz aqui. E eu que ainda tive loucura.
antes ali, né, contigo, a gente estava lá no sítio, daí sem luz, e aí do nada aqui na live. Muito louco isso, né? É Então, muito louco. E, a gente, e olha que engraçado. né, de uma forma É, muito sutil, né? olha que engraçado, eu não consigo fazer lives mais com o meu Instagram no meu celular da chave cósmica. Eu tive que trocar de celular agora, então não sei se o IP eles pegaram o número, alguma coisa assim, mas Uhum. eu não consigo. E na verdade, né, agora eu tô até matutando isso, se tem sentido ou não, porque eu tive que trocar de celular para fazer uma live. Ó, interessante, né? Muito louco. É, Só para muito quem louco. está entrando agora, não achar estranho, a gente estava fazendo a live, caiu aqui a minha luz, entrou no 4G, só que sumiu para mim o número de pessoas que estão ali e sumiu total os comentários, então eu não estou vendo, tá? Eu só estou vendo a hora e que o meu 4G está ativo ali, e só isso. É, vou ver se tiver alguma. Tomara que você consiga salvar, né, a live. Vamos ver, senão a gente grava um vídeo juntas, aquelas. Eu acredito que vai ter uma parte 2 porque é muito assunto, Maria, é algo que é importante a gente conversar sobre isso. E Sim. hoje teve algumas coisas que a gente sente mesmo, né? Não consegui entrar, 20 minutos para entrar, do nada cai a luz. Então, vamos ver alguma maneira de a gente poder aprofundar. Então, Sim. entrando, né, a gente começando, então, a gente tem 15 minutos ainda aqui de conversa, vamos ver, né? Acredito que dá de a gente seguir aqui com 4G. Então, tu falou Legal. um pouco sobre isso, né? Glândula pineal, localização, função dela. Toda Uhum. essa parte, a gente entrou agora falando um pouco sobre o que, que a indústria faz. Então, vamos começar a fazer então essa conexão, essa associação, né, da Sim. pineal com alimentação. Eu já Uhum. li uns estudos, e aí eu queria ver contigo se isso realmente procede, tu que estuda, né, isso mais a fundo, se realmente o consumo de alimentos, principalmente industrializados, de alimentos ultraprocessados, ele tem também essa tendência, essa possibilidade de gerar essa calcificação na pineal, se isso procede ou não. Sim, então, na verdade, o que que ela vai fazer? Igual eu falei com você, ela vai diminuir a produção desses hormônios que, consequentemente, vão começar a fazer com que a glândula atrofie, entendeu? Eles não vão ser direto, igual. Porque eu entendo que o fluoreto da água, ele vai como se fosse depositar na glândula tornando ela calcificada, né? Cheia de cálcio. Uhum. Agora, esses alimentos processados, industrializados, pesticidas, tudo, eles vão atuar no hormônio que a gente vai passar a produzir ou de uma forma errada, ou diminuir, ou nem produzir, e aí atrofia a glândula, entende? Tá. Não é de forma direta na glândula, ele vai pelos hormônios afetar a glândula pineal. Porque aí ela vai como se fosse um músculo. Você não exercita, ele atrofia. Uhum. Então, se o seu não está produzindo hormônio, está tudo bagunçado, ele não vai funcionar mais. Tá. E nesse papel, então, os agrotóxicos, eles têm essa função, né, de dar uma boa Tem, resposta ao organismo, né? total. Aham. E isso é algo que as pessoas ainda. Hoje eu conversei muito sobre isso. Hoje eu passei um dia fazendo gravações para a Escola da Terra Feliz, que é de grandes amigos nossos, né? Que tinham um trabalho em São Paulo com a pandemia, largaram tudo lá, vieram para cá e abriram uma empresa de produtos orgânicos. E hoje a Ai, gente ia preparando refeições com os produtos deles, né? E a hum, gente falou muito sobre isso. O quanto, às vezes, o pessoal ainda não tem associação de que o saudável, ok, eu comia antes porcaria, comia isopor, comia lá o amo muito tudo isso, né? E aham. em de comer aquilo, estou comendo legumes, mas eu compro esses legumes todos no supermercado. E aí eu tenho essa visão de que, ok, então menos mal, né? Menos Sim, pior, como a gente diz, sim. brincando, mas melhor do que comer aquela tranqueira. Porém, isso pode melhorar ainda. E isso não fica claro para a população. A gente comentou sobre, imagina como seria a gente conseguir quantificar a quantidade de veneno que tem presente naqueles legumes numa refeição que eu preparo. E aí eu coloco para a pessoa isso em ml dentro de um copo. E eu digo para ela, Nossa, eu tomaria isso de veneno, de agrotóxico? Com certeza não. Mas isso está no alimento.
E por ele não ter cor, eu falei isso, né? O tomate não muda de cor por ter veneno. É, Ficasse azul, ficasse preto, a gente não ia e ao querer comer. contrário, né? Ele fica assim, mais bonito, Exato. apetitoso. E aí eu fui cortar uma berinjela e tinha coró dentro da berinjela. E aí eles falaram, ai, agora, né? O que que vão fazer? Eu digo, cara, se tem coró é bom. Se o coró consome, é É bom. isso, é isso. Tu vê aquele legume, às vezes, no mercado, que dá até aquela aparência que ele é quase aveludado, assim, de tão perfeito, né? Então, aqui, Aham, chegar naquele ponto, tem muito veneno ali. Então, aí muito. é importante a gente estar ligado nisso, né? E isso é uma coisa que tem que ser prioridade. Tem que ser. É, é, Porque aí fecha todo o que o Ayurveda fala, o que o Guia Alimentar da População Brasileira fala, que é comer comida de verdade, comida local, de produção próxima da gente, não ficar favorecendo grandes indústrias, né? Então, e engraçado que a indústria alimentícia também implantou, de que é muito caro isso, né? E não é, gente, não é. É muito engraçado. Se você fizer o balanço de quanto você gastaria de comidinhas de verdade, né? Sem industrializados, com os industrializados e supérfluos que a gente compra, ou que as pessoas compram no mês, nossa, a economia vai ser gigantesca, né? E mesmo comprando os orgânicos. Então, a gente tem que trabalhar essas ideias mesmo que implantaram erradas na cabeça. Como várias outras, né? Eu acho que isso é também esse despertar que a gente está falando, né? Eu começar a ver isso como um real investimento. É como se a gente tivesse uma poupança de saúde e uma poupança de doença. E eu vou tomar conta de qual que eu quero alimentar, qual que eu quero depositar o meu dinheirinho ali todo mês, né? É isso. Então, a gente consumir veneno, consumir produto industrializado, processado, coisa empacotada, enlatada, embutida, é você ir fazendo o que eu digo para os alunos lá da tribo, né? É uma morte lenta. Porque eu não É, vou comer, esse que é o grande problema, eu não vou comer e morrer agora. Mas eu tô ali, ó, alimentando as minhas células, meus tecidos, cada vez mais com aquele produto. E o é. bem, né? É. A indústria alimentícia, ela diz que ela pode ter 12 aditivos, 12 tipos de aditivos nos alimentos dela. Aí ela, com a legislação brasileira, assinaram, tá? É legalizado. É permitido, na verdade, né? Que os alimentos industrializados tenham 12 aditivos nos seus componentes. Como que, tipo, Uhum. é possível? Como E isso é é uma que a gente ficar realmente indignado, né? Porque o produtor orgânico, ele tem todo aquele trabalho para conseguir. muito. E a indústria, a agroindústria, o agronegócio, ele tem todo um incentivo do governo para a produção daquilo, né? Então, Aham. até do transgênico, esses dias eu fiz um vídeo sobre isso e um monte de gente não sabia, ou nunca nem viu, né, aquele T, o que que aquilo significa. E aí é importante que a gente tenha essa visão, né, do quanto isso faz Sim. mal e favorecer produção local. Então a gente gira toda uma economia, a gente vai de uma forma muito sutil, né, favorecendo aquilo que leva à saúde e dando essa boicotada, né, pelos cantos assim, em aquilo que Isso. Aham. Só estão me perguntando aqui também para gente sobre os açúcares e a calcificação da pineal. Gente, o que acontece? Açúcar, ele está dentro da Constituição, né? A gente precisa do açúcar e dos minerais que contêm o açúcar para sobrevivência, principalmente os açúcares que a gente encontra em frutas. Só que quando a gente fala de açúcar que calcifica, que faz mal, é o açúcar branco refinado, aquele industrializado, que já passou por um monte de lavagem, um monte de aditivos para render, né, para a indústria ainda vender barato e arrecadar muito dinheiro para o bolso. E aí isso já perdeu todos os, né, os componentes que fariam bem para a gente. Então, assim, açúcar mascavo ainda, não sei o seu ponto de vista, Thaís, ele está mais próximo ainda da cana-de-açúcar, né? Então não faria tanto mal. Agora, até o demerara e esse açúcar cristal, o açúcar refinado, né? Não sei é, se faria tão bem. pensar assim, né? Vamos lá, da onde que vem o açúcar?
Então, olha que esse açúcar refinado, ele é o quê? Branquinho, ali, fininho. Ele veio da cana. Então, começou na cana, veio ali a rapadura, veio o melado, veio o açúcar mascavo, aí foi o demerara, o cristal e o refinado. Então, Aham. olha o distanciamento, né? E então é claro que aquilo que ele se tornou branco. Olha, é óbvio que não tem nada de bom ali. Era a rapa do tacho. A indústria não, em vez de descartar aquilo, vamos empacotar, vender para a população e ainda incentivar a mídia e programas e tudo mais a dizer que isso é ok, né? E vender ele barato. Então não tem nenhum problema, né? O Ayurveda fala também sobre isso, da nossa necessidade de consumir o sabor doce, muitas vezes, que está ligado ao elemento terra. Então, muitas vezes, sim, nós precisamos, a gente necessita desse sabor e desse elemento. A questão que é o grande problema são os excessos, né? A pessoa É, boa. comer um docinho, como ontem eu postei, quando a gente conversou no direct, né? Eu vou fazer. Era só tahine, melado e cacau. E aquilo ali, ok, é uma exceção, eu não como aquilo o dia inteiro. Agora a pessoa, ela acorda, bota um açúcar no café, ela come às vezes um pão já doce com uma E geleia, que tem o biscoito recheado, né? Que aquilo. come biscoito recheado, fora onde tem açúcar, né? Às vezes num molho de tomate pronto, num ketchup, numa massa, numa coisa industrializada que tem açúcar ali que você nem imagina. Aí depois do almoço você come doce, à tarde você come mais biscoito, à noite você come uma torta. Então aí que é o grande problema, né? Até Exato. os docinhos, as coisas, quando elas entram num ponto de exceção, não tem nenhum problema, né? Eu comer uma vez lá por mês, sei lá. Aham. Agora o problema é quando se torna um hábito, né? É, isso é engraçado que você faz até com presença, né? Depois você fala, ai, agora eu vou esperar esse momento aqui que eu vou comer um chocolate industrializado que eu não preciso comer. Aí você vai, então esse momento é dele. E aí você faz aquilo com presença, você fala, ok, estou satisfeita e, né? E eu acho isso magnífico. Deixa eu ver aqui que alguém falou assim, ó. E se. Opa! Ah, perdi. Ah, e se usar o mel no lugar do mascavo tem uma diferença significativa? O relacionado à glândula pineal, eu acho que sim. Porque o mel ainda por cima é bem, né, natural, natural mesmo. E ele é anti-inflamatório, então é um alimento que vai super ajudar você a funcionar direitinho do seu organismo. Com certeza. Então, né? Então, eu acho. O que que você acha, tá? Essa é a opinião. Entra na mesma questão ali da quantidade, né? Por exemplo, eu estava tomando Uhum. agora um chá, que eu adoro, que é o chá que eu mais gosto, de gengibre, limão e mel. Mas a gente bota uma colherinha de chá, né? Eu gosto do sabor e o mel ele tem toda uma função de adstringência, né? Pela visão do Ayurveda, então ele ajuda a reduzir muco, quem tem retenção de líquido, excesso de peso, ele já contribui nesse fator também. E quando é um mel fresco, um mel colhido, ele contribui muito para a nutrição, né? Então ele traz muito elemento terra, ele ajuda na formação dos tecidos. Então ele é uma medicina, assim como toda medicina a gente usa de forma pontual. A gente não vai ficar novamente, porque a mel é saudável, é que nem o ghee, né? As pessoas acham, ghee é saudável, Aham. toca mel em tudo. Daí é claro que isso vai virar um excesso e nenhum excesso é bom, né? Então é ter essa dosagem de equilíbrio, né? Consumir, mas com moderação. É, justamente. E aí tem uns alimentos que eu gostaria de comentar sobre o funcionamento para a gente ativar a glândula pineal através deles. Podemos falar? Claro, com certeza. Então, ó, o que eu queria ver essa visão, se tiver alguma visão pela Ayurveda para a gente se alimentar, que eu vejo que tem muitos praticantes que utilizam, que é o vinagre de maçã. O vinagre de maçã é o top um alimento para a gente consumir para auxiliar no, primeiro, desinflamação do corpo e a ativar mesmo a glândula pineal. E aí vai produzir melatonina, serotonina, o organismo, né? E aí eu tentei já há muito tempo consumir, porque que prescrevem, né? Aquela coisa. É, que o ideal seria uma colherzinha de vinagre de maçã puro em jejum à tarde e à noite, antes de dormir. Só que eu não consigo. Eu não consigo tomar.
eu só consigo na salada. E aí eu faço bastante conservinha, sabe? Coloco bastante vinagre no pepino, no tomate, com muito limão, e aí eu consigo. Uhum. Mas em jejum é uma coisa que não vai. Vai, pra mim também não rola, né? É muito forte, né? Então, dá de misturar um pouco em água, né? Mas não é uma prática que eu tenho, assim. Vinagre eu uso mais para lavar cabelo, para botar na Isso. roupa, mas para consumo mesmo entra mais assim, numa conserva, um molho, né? Mas não é uma coisa que eu tenho muita prática de consumir também, não. Aham. Então, aí a gente pode aderir, né? Se o organismo aceitar, o seu organismo ia aceitar. Ou então colocar nessa saladinha, colocar na dieta, né? O vinagre de maçã, ele vai potencializar essa descalcificação da glândula. E aí outros alimentos seriam a salsa, a salsinha, não sei se muitos usam, mas não falta nos meus comidinhas. Salsinha. O coentro também é muito bom. Coentro É... salsa ali, né? Hã? Coentro seria quase um primo da salsa, né? Ele É, tem bastante... mas é porque tem aqueles que odeiam, né? Então vai pra salsinha. Eu sou uma, né? Não vai, o coentro, eu gosto muito dele ou em grão ou pó, mas a folha não vai. Eu vou para salsa também. Nossa, eu amo coentro. E eu acho que deve ser a única, porque sempre eu fico separado porque ninguém quer. Mas aí tem a salsa coentro, salsinha, a casca da uva. E aí é muito interessante também a gente pensar de novo nessa questão do orgânico, porque casca da uva é onde que tá muito agrotóxico, né? Tipo, agrotóxico dos agrotóxicos. Porque a uva ela é muito sensível, né? Então qualquer abelhinha ali vai furar a uva, vai querer se alimentar, e a indústria alimentícia quer te vender aquela uva maravilhosa, gordinha, suculenta, né? Então taca produto químico nela. E ó, perguntando se pode ser coentro em pó. Olha, coentro em pó eu nunca vi. É mesmo. Nossa, eu uso direto no preparo dos Em pó, alimentos. Pó, tem olha. a semente de coentro, que aí é outra coisa, é sabor, não tem a ver com a folha. E aí a semente se transforma em pó também. Ah, que delícia! Essa eu não conheço, eu não sei se, mas deve com certeza ter uma propriedade que vai auxiliar também, né? Que aí você Sim, pensa, ele é um grande, ajuda muito na digestão dos legumes, né? Então, geralmente, quando eu faço uma sopa ou salada, alguma coisa, sempre coloco ali o coentro em pó. ah, então é melhor do que a sementinha ou em pó do que a folha. É, para depende de quem gosta ou não. Mari, é o seguinte, agora são 20 horas, então eu vou Já ver acabou. em outra live agora com a Ayurveda Cura, a gente vai seguir falando de alimentação lá. Então, eu já quero deixar aqui o convite, a gente continuar esse papo na quinta-feira que vem. Bora, fechou. Olha, daí a gente pode aprofundar mais nisso, porque eu acho que isso é Nas muito comidinhas. trazer essas informações sobre alimentação para a gente aprofundar mais. Então a gente tenta começar às 19 horas em ponto com luz, né? E a gente segue agora mesmo e podendo, porque eu não estou vendo as perguntas do pessoal, para a gente poder também É, tirar tá dúvidas, assim. porque eu acho que é um tema muito. Então a gente pode falar um pouco mais. Pode Eu ser? vou perfeito, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram da Chave também, que aí eu vou armazenando as perguntas ao longo da semana e a gente responde tudo lá, porque não conseguiu, eu também não consegui ver direito aqui, mas Tá? aí a gente vai conversando e qualquer dúvida também pode me escrever por lá, sem problemas. O Instagram da Mari está aqui, eu não estou vendo, mas está ali, Chave Cósmica, né? Acompanha Uhum. ela. E aí façam perguntas que semana que vem a gente aprofunda mais na parte do mineral, de dúvidas que ficaram e da alimentação e responde as dúvidas de vocês também. Espero que com Perfeito. elétrica, né? Isso, eles não vão conseguir nos calar. Pode Não acabar a luz. vão, com certeza. Então, gratidão, queria te agradecer. Gratidão a você. Vamos ver se a gente consegue deixar essa salva, acredito que vai rolar. E a gente se Isso. encontra então, semana que vem, mesmo horário, 19 horas, aqui para a gente seguir esse papo, tá, galera? Espero todo mundo bem. Perfeito, gratidão pelo convite, nos vemos lá.
Cara, gratidão. Até mais. A questão é que eu não tô nem com o botão do encerrar aqui. Eu não sei Encerrar. a live, galera. Ah, e porque se der 1 hora, ela cai sozinha também, né? Aí não salva. É, mas a gente parou e voltou, né? Então começou, já era 7h10. Vamos ver aqui. Não, Thiago. Ah, Lives voltou. eterna. Voltou. Peraí que a gente virou Voltou? a câmera. Aí, deu. Tô vendo agora vocês, galera. Tô vendo os comentários. Ah, Vários voltou, comentários. beleza. Ah, tem muita pergunta. Então tá, galera. Sim. Vamos lá. Vou encerrar, vou para outra live agora e a gente continua o papo na semana que vem, então.